E aí, pessoal, para quem está na reta final para o concurso de delegado, sabe que tem uns temas que são verdadeiros campos minados, né? Pois bem, concurso de pessoas é um deles. Parece simples na teoria, mas as bancas adoram criar armadilhas aqui para derrubar a gente. Hoje, a gente vai desarmar cada uma delas ponto a ponto. Pense nisso aqui não como uma simples revisão, mas como um mapa estratégico para garantir aqueles pontos que vão fazer toda a diferença na aprovação. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a base de tudo, os 4 requisitos essenciais. Sem eles, nada fica de pé. Depois, a gente mergulha no centro da discussão, qual a diferença entre autor e partícipe. Em seguida, vamos ver as exceções que são a cara da prova. E claro, vamos encarar o temido artigo 30, a tal da comunicabilidade. Para fechar, a gente vai para a prática, desmontando as pegadinhas clássicas. Bora lá que o caminho é esse. Ok, vamos começar pelo começo, pela fundação. Para entender de verdade o concurso de pessoas, a gente precisa ter uma base muito sólida. É como construir um prédio, sabe? Esses 4 pilares que vamos ver sustentam toda a teoria. Se faltar um deles na hora da prova, o argumento todo desaba. Então vamos garantir que essa nossa base seja de concreto armado. Primeiro, o básico do básico. O que diabos é concurso de pessoas? Pensa num assalto a banco. Tem o cara que planeja tudo, o motorista que fica esperando para a fuga e a galera que entra armada. Percebe? Todos eles, cada um com sua função, se juntaram para cometer um único crime. É exatamente essa a ideia. Várias pessoas colaborando para uma mesma infração penal. E aqui estão eles, os 4 pilares que têm que estar na ponta da língua. Primeiro, pluralidade de agentes, óbvio. Segundo, relevância causal da conduta, ou seja, a ação tem que ter ajudado no crime. Terceiro, liame subjetivo, a conexão entre eles. E quarto, identidade da infração, todos mirando o mesmo crime. Grave esse mnemônico que ajuda muito. PRLI. Pluralidade, relevância, liame, identidade. Isso salva. Agora, ó, atenção máxima aqui. De todos os 4, o liame subjetivo é o que as bancas mais amam explorar. Pensa nele como uma cola psicológica que une todo mundo. Não basta 2 pessoas estarem roubando no mesmo lugar e na mesma hora. Tem que existir um acordo, uma combinação, mesmo que seja na hora. Se não tiver essa cola, não é concurso de pessoas. É outra coisa, chamada autoria colateral. Entender isso já te coloca na frente. Certo! Base construída. Agora vamos pro coração do tema, o que gera mais confusão. Quem é o autor e quem é o partícipe e por que isso importa tanto? Porque a pena de cada um depende dessa resposta. E pode apostar, a prova vai trazer um cenário super complexo para testar exatamente se a gente sabe fazer essa distinção. Para a gente entender como cada um responde, a gente precisa saber a regra geral do nosso Código Penal, a teoria monista. A lógica é: um crime, um time. Todo mundo que contribuiu, do mandante ao cara que só vigiou a rua, responde, a princípio, pelo mesmo crime. Simples assim. Mas, claro, tem exceção. A teoria pluralista é isso, uma exceção, para casos bem específicos que a própria lei já separa, tipo corrupção ativa e passiva. Mas guarda isso, monista é a regra de ouro. Tá, mas e aí? Como a gente define quem é o autor? A teoria mais antiga, a objetivo formal, era bem literal. Autor é quem pratica o verbo do crime. Quem mata, quem puxa o gatilho. Simples. O problema é que essa teoria deixava o chefão, o mandante, de fora. Por isso a teoria que manda hoje em dia é a do domínio do fato. Por ela, autor não é só quem executa, mas é quem tem o controle final da situação. Quem decide se o crime vai acontecer, como vai acontecer e quando vai parar. É assim que a justiça consegue pegar os mandantes. Bom, a teoria monista, essa ideia de que todo mundo responde pelo mesmo crime, parece um pouco rígida demais às vezes, né? E se a ajuda de alguém foi bem pequenininha? Para não cometer injustiças, o próprio artigo 29 do Código Penal cria uns mecanismos de ajuste. Pensa neles não como uma complicação, mas como válvulas de escape, para garantir que a pena seja justa e proporcional à participação de cada um. E isso nos leva a 2 perguntas que são a cara da prova. Primeira, como é que a gente trata aquele cúmplice que só emprestou uma chave de fenda para o furto? A pena dele é a mesma de quem arrombou o cofre? E a segunda, que é ainda mais capciosa. E quando o plano era só furtar uma casa, mas o parceiro, do nada, resolve cometer um crime muito mais grave lá dentro? A lei tem respostas bem claras para isso. A primeira válvula de escape é a participação de menor importância. Pensa no cara da chave de fenda. A contribuição dele foi mínima, né? Nesses casos, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Mas aqui, ó, atenção total, isso é pegadinha clássica. Esse benefício só vale para o partícipe.
O coautor, aquele cara que teve um papel essencial na execução, nunca vai ter direito a essa redução. A segunda válvula é a cooperação dolosamente distinta. O cenário é o seguinte: o combinado era um furto. Uma pessoa fica de vigia na rua, o parceiro entra na casa e, por conta própria, resolve matar a vítima. O que acontece? A regra é clara: quem queria furtar, responde por furto. Mas, e aqui mora o perigo da prova, se o resultado mais grave era previsível, por exemplo, o parceiro entrou armado e é conhecido por ser violento, aí quem ficou de vigia ainda responde por furto, só que com a pena aumentada. E essa frase aqui, ela resume a ópera de forma perfeita. Eu queria furtar, você decidiu estuprar. Ela materializa a essência da cooperação dolosamente distinta. O plano inicial, o dolo de um, é completamente diferente da conduta mais grave que o outro decidiu praticar. Grava essa imagem mental que ajuda a fixar o conceito. Muito bem, agora vamos encarar a parte que faz muita gente tremer na base. O artigo 30 e a tal da comunicabilidade das circunstâncias. A pergunta de $1 milhão é: se um dos criminosos é funcionário público e isso qualifica o crime, o comparsa dele que não é funcionário público também responde por esse crime qualificado? A resposta parece um nó, mas eu prometo que a gente vai desatar isso agora mesmo. Olha só o que o texto da lei diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Parece um trava-línguas jurídico, né? Dá um nó na cabeça, mas calma. A chave para decifrar esse enigma todo está em entender a diferença entre duas palavrinhas, circunstância e elementar. Esse slide aqui é a sua ferramenta definitiva para nunca mais errar isso. Vamos quebrar em 3 partes. Primeira, circunstâncias subjetivas, coisas pessoais, tipo ser reincidente ou agir por motivo fútil. Isso nunca se comunica. Segunda, as objetivas, que dizem respeito ao crime em si, como o uso de uma arma. Essas se comunicam, mas só se o outro sabia delas. E a terceira, a regra de ouro, as elementares. Aquilo que é a essência do crime, como ser funcionário público no peculato. Se o comparsa sabia disso, ela sempre se comunica. Então, vamos resumir no bizu definitivo a dica de ouro para a prova. Pensa assim: o que é elementar, ou seja, a essência do crime, se o comparsa sabe, se comunica para todo mundo. Todo o resto, ser reincidente, ter um motivo pessoal, etc., é bagagem pessoal. Cada um carrega a sua e não passa para o outro. Simples assim. Não tem mais como errar. Certo? Teoria toda absorvida. Agora é a hora de ir para o campo de batalha, o modo prova. Vamos pegar algumas afirmações clássicas, bem no estilo que as bancas gostam de cobrar, para ver se a gente consegue identificar as pegadinhas na hora. Preparados? Vamos lá. Primeira armadilha, muito comum. A afirmação é a seguinte: o mero conhecimento de que um crime vai acontecer já é suficiente para configurar a participação. Pensa um segundinho aí. Isso é verdadeiro ou é falso? Falsíssimo! E a resposta está lá no nosso primeiro pilar. Lembra da cola psicológica? Do liame subjetivo? Não basta saber, é preciso querer participar, aderir à vontade do outro, contribuir de alguma forma. Conhecimento sem ação ou concordância não gera responsabilidade penal. Bora para outra situação clássica que derruba muita gente. Um vigia de uma empresa pega um dinheiro para, na hora do furto, olhar para o outro lado. A pergunta é, nesse caso, ele é só um partícipe, um mero ajudante, ou a responsabilidade dele é maior? Falso de novo, pessoal. Aqui a gente aplica de novo a teoria do domínio do fato. A conduta do vigia não foi uma ajudinha qualquer, foi uma ação essencial para o sucesso do crime. Ao neutralizar a segurança, ele na prática dividiu o controle da cena do crime com os ladrões. Ele não foi um ajudante, ele foi um executor. Portanto, ele é coautor. E para a gente fechar com chave de ouro, o desafio final, uma questãozinha no estilo da prova, direto do artigo 30. Imagina que essa é a última questão para garantir a vaga. No concurso de pessoas, as circunstâncias de caráter pessoal, qual é a alternativa correta? Lembra da nossa tabela e do bizu da bagagem pessoal. Se a resposta foi a letra C, pode comemorar. As circunstâncias pessoais não se comunicam, com uma única exceção, se elas forem elementares do crime. Dominar essa diferença e todos os outros pontos que a gente viu hoje transforma o concurso de pessoas de uma armadilha em uma oportunidade de ganhar pontos. Com essa revisão, esse tema não é mais um problema, mas sim um diferencial que vai te deixar mais perto da aprovação.